Vamos seguir com o nosso curso aqui de Direito Tributário para a segunda fase da OAB. A aula de hoje é super importante. É a aula sobre identificação das peças. Temos que tirar um mistério. Não existe essa história de que na prova da OAB de Direito Tributário cai apenas uma peça. Cuidado! Se vocês olharem o histórico das provas, vocês vão ver que caem petições iniciais e caem também os recursos. Vocês têm aí um material que estrutura a identificação das peças, as palavras-chave e também os pedidos de cada uma das peças com os seus fundamentos. Mas a aula de hoje, o nosso tópico desse vídeo é a identificação das peças. Para isso, você tem que ter uma visão geral do direito tributário. Nós temos um marco fundamental, a Constituição do Crédito Tributário. A Constituição do Crédito Tributário, você sabe que está na segunda fase, ela se dá com o lançamento, ou seja, crédito tributário constituído se dá pelo lançamento. Vamos olhar o seu materialzinho aí. Outras expressões que podem verificar, identificar a constituição do crédito. Recebeu a guia de IPTU, foi notificado de um auto de infração. Então você começa a ler a prova. A empresa recebeu um auto de infração. A partir daqui, a peça que virá na sua mente será uma ação anulatória de débito fiscal, com pedido de antecipação de tutela. Por que o pedido de antecipação de tutela? Você vai querer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do CTN. Então vamos lá. Fulano de tal recebeu a guia de IPTU, não concorda com o valor exigido na guia. Qual a ação cabível? Ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela. Por quê? Existe a Constituição do Crédito Tributário. Então, se você colocar uma linha do tempo, você vai ver que para que haja a cobrança do tributo, você tem que ter a previsão constitucional. Você tem que ter uma lei, uma previsão abstrata. Você tem que ter o fato gerador. E você tem que ter a constituição do crédito tributário. Constituiu o crédito tributário, você vai ter uma fase de recurso administrativo, que está fora das questões judiciais, que são as peças da OAB. E você terá, posteriormente, a inscrição em dívida ativa e uma ação de execução fiscal. Nós estamos exatamente no meio. Por incrível que pareça, nós começamos pelo meio. Constituiu o crédito tributário. Ação cabível, ação anulatória de débito fiscal. Aí você vai precisar decorar, e é por isso que você tem um materialzinho, quais são os fundamentos de uma ação anulatória de débito fiscal. Vai estar escrito o artigo do Código de Processo Civil, 319, vai estar escrito o artigo da Lei 6.830/80, que tem uma previsão, e estará escrito a previsão da antecipação de tutela. Então, vamos lá. Recebeu guia, auto de infração, crédito tributário constituído. Qual é a peça cabível? Ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação de tutela. Essa ação ela vai ser feita com determinado fundamento. Está colocado no seu materialzinho. E ela terá que ter a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade. Ou seja, acompanhando, você vai ter que fazer um pedido final, lá na sua peça, do pedido A, que seja deferida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Porque o crédito tributário está constituído. Pedido final, que seja julgado procedente o pedido, não é ser julgado procedente a ação.
ser julgado procedente o pedido para anular o crédito. Essa é a lógica. Crédito tributário constituído, crédito tributário suspenso, crédito tributário anulado. O nome da ação é ação anulatória de débito fiscal. Vamos voltar um pouquinho. Antes da constituição do crédito tributário, antes da tragédia, antes de você receber o auto de infração, antes de você receber a sua guia de IPTU, você quer tomar uma medida preventiva. Medida preventiva antes da ação anulatória de débito fiscal, por óbvio, é uma ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária com o pedido de antecipação de tutela. A antecipação de tutela aqui é exatamente para evitar a constituição do crédito. Então veja bem, eu descubro que existe uma ação declaratória quando eu quero evitar, se você olhar no seu material, evitar crédito tributário, não deixar constituir, não recebeu o auto de infração. Se você recebeu um auto de infração, não é que eu não possa ter peças acumuladas, vamos separar. Você vai ter que fazer uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de antecipação de tutela. Vamos colocar uma outra hipótese. Você pagou a maior. Se você pagou a maior, pagou a mais, pagou indevidamente, essas palavras te remetem exatamente para uma ação de repetição de débito. Pagou a maior, muito simples, tem todo fundamento colocado e tem um fundamento no próprio CTN. Esses tópicos de memorização, você está com o material todo detalhado, todo esquematizado, só para você ler e confrontar com o código. Aqui o mais importante é eu passar para você a visão geral. Constituição do crédito anulatória. Pode repetir aí, constituição do crédito anulatória. Sem constituição do crédito declaratória. Paguei a maior, repetição de débito. E quando eu uso ações cumuladas? Querem ver uma hipótese? A empresa Alfa não está efetuando o pagamento de PIS e da COFINS por entender que é indevido. Contudo, a empresa, nos últimos 4 anos, vinha efetuando esse pagamento. Em virtude de um parecer do seu jurídico, parou de efetuar o pagamento. Ela vinha pagando, por entender que é indevido esse valor. Qual não foi a sua surpresa, recebeu um auto de infração pela falta de pagamento. Vamos lá, ele pagou a maior, algo que ele entende que não é devido? Sim. Qual é a ação? Repetição de indébito. Ele teve um auto de infração? Teve um auto de infração. Vocês concordam que se ele não tiver uma proteção futura, todo mês ele vai ser autuado? Então ele vai precisar também de uma ação declaratória para protegê-lo no futuro. Ação cumulada. Ação anulatória de débito fiscal, cumulada com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com ação de repetição de débito, com pedido de antecipação de tutela. O pedido de antecipação de tutela era para suspender a exigibilidade e para evitar novas autuações. Não haverá antecipação de tutela para receber o valor. Não podemos esquecer, e vocês sabem, que eu não posso deferir liminar para autorizar compensação. Se vocês observarem o material, ele já estrutura todos os pedidos para vocês. A outra ação, que é uma ação muito rotineira, é a ação de consignação em pagamento. A consignação em pagamento, qual é a palavra-chave? Eu tenho o mesmo contribuinte sendo exigido por 2 entes, que eu brinco que é a pessoa que dá azar. Ele mora na divisa entre 2 municípios. Ele recebe 2 guias de IPTU. Um dos 2 só deve receber. Ele entra com ação de consignação e pagamento.
E a outra palavra-chave é a famosa recusa. Se recusou, consignação em pagamento. Recusou, consignação em pagamento. Então vamos repassar então as frases. Pagou a maior, repetição de indébito. Repete aí. Pagou a maior, repetição de indébito. Crédito tributário constituído, auto de infração, notificação, anulatória. Futuro, 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 declaratória. Recusa, consignação em pagamento. 2 pessoas cobrando, consignação em pagamento. Nós temos, dentro das ações, os embargos e a exceção de pré-executividade. Detalhe, eu tenho uma execução fiscal. Se eu tenho execução fiscal, eu vou ter 2 hipóteses. Execução fiscal com juízo garantido, ou seja, bens penhorados, juízo garantido, bens penhorados, embargos e execução. Sem bens penhorados e discutindo matéria de ordem pública, pagamento, decadência, prescrição, exceção de pré-executividade. Vamos estruturar então. Crédito tributário constituído, anulatório. Proteger o futuro, declaratória. Pagamento ao maior, repetição. Recusa ou condicionar, consignação em pagamento. Execução fiscal, vai ter na peça lá. O contribuinte está sofrendo execução fiscal e não tem como garantir o juízo. Exceção de pré-executividade. Garantir o juízo por meio de penhora. Embargos à execução. O fundamento de cada uma dessas ações. Os modelos de pedido e se cabe eliminar ou não, está tudo no nosso material. Nosso material está escrito resumo da identificação e das estruturas. Se você acompanhou a aula com esse material, você vai assistir o vídeo, que o nosso vídeo é curto e direto, você matou a identificação da peça. Resumo, para fecharmos esse vídeo, das nossas petições. Vamos lá. Execução fiscal. Juízo garantido e penhora. Juízo garantido e penhora. Juízo garantido e penhora, embargos e execução. Sem juízo garantido e sem penhora. Exceção de pré-executividade. Crédito tributário constituído. Anulatória de débito fiscal com antecipação de tutela. Antes do auto de infração. Declaratória com antecipação de tutela. Pagamento ao maior ou pagamento devido. Repetição de indébito. E quando há recusa ou condicionamento, consignação em pagamento. Fechamos aqui esse vídeo, que é um vídeo curto, mas é sem sombra de dúvida o vídeo mais importante. Acompanhe o nosso material e vamos seguir com o nosso curso e rumo à vitória. Um abraço e até a próxima.